Bom, tá todo mundo falando isso, mas é verdade. Nós ficamos meses sem nos reunirmos, apesar de muitas vezes eu estar aqui, a maior parte dos domingos, transmitindo para vocês. Ver vocês aqui, estar aqui é diferente. E o privilégio de pregar a palavra também. Então, eu quero agradecer a Deus e espero que você se alegre por estar aqui também. E as crianças estão voltando, e é uma mistura de cores e tamanhos, e sons e vozezinhas fininhas que alegram o nosso coração, né? É quase como um abraço no coração ver as crianças voltando e ver vocês. Então não poderia deixar de falar isso, que eu creio que honra a Deus. Mas, diante disso tudo, eu queria perguntar para você, como está a sua cabeça hoje? O nível de complexidade da nossa vida parece que está ficando maior. Nós não temos informações sobre muitas coisas. E é engraçado que isso nos inquieta. Nós não lidamos muito bem com algumas complexidades e a gente sofre por isso. A gente não entende por quê, como, o que está acontecendo. A gente se alegra por estar aqui e as crianças estarem aqui e se entristece por aqueles que estão perdendo familiares, por aqueles que estão doentes ou desempregados. E o nosso coração vive nessas oscilações e tensões, onde nenhuma alegria é plena, mas nenhuma tristeza é plena também. Então, o ponto que eu vou trazer é sobre aquilo que parece, mas não é. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do joio e do trigo, e eu gostaria que você se preparasse. Eu não coloquei o texto aqui porque intencionalmente, né, conversando com o pastor Oscar essa semana, eu entendo, eu sempre coloco, mas eu entendo que é importante cada um ter contato com a sua Bíblia. Então, se você precisa de uma Bíblia, compartilhe com o amigo do lado, conecte ela, que nós já vamos entrar. Então, eu tenho uma breve introdução. Não está pegando aqui. Sobre a complexidade da vida. E essa introdução, ela é feita através de uma imagem. Essa imagem, se você perceber, no próximo slide ela dá um zoom e ela mostra um fato que aconteceu em 2017. Então, dá o zoom aí, por favor. Na corrida de Dallas, nos Estados Unidos, em 2017, a corredora que está derrubando a faixa, né, de chegada, com muita dificuldade, ela é Chandler Self, essa moça aqui. E o nome dessa garota, de apenas 17 anos, é Ariana Luterman. Por que eu coloquei isso? Porque a vida é cheia de complexidades. A moça, super preparada, liderou a corrida inteira, muito na frente dos outros, e mais ou menos 2 quilômetros antes da linha de chegada, o corpo dela começa a falhar e ela não sabe o que está acontecendo. Está tudo certo, eu vou ganhar, não tem como eu não ganhar, mas algo aconteceu aí. E inesperadamente, uma jovem que estava correndo com as amigas, né, do ensino médio, uma espécie de revezamento, ela olha aquilo e ela decide não correr na frente, dar aquela corrida a mais, para apagar aquela moça, para se vingar, porque ela estava na frente o tempo todo. Não, ela ajuda, ela quase a carrega. E de acordo com as regras dessa corrida, ninguém poderia ajudar. Até a corrida acabar, até terminar tudo, a mulher teria que ficar lá no canto, desmaiada, se assim fosse, até a corrida acabar.
mas veio alguém e ajudou. E quantas vezes não é assim conosco, né? A gente até ganha, a gente até engravida, a gente consegue o emprego dos sonhos, a gente muda de cidade, passa no vestibular, mas não são tudo flores. Existem desafios. A minha esposa está grávida, né? Nós estamos grávidos, então nós estamos descobrindo os desafios dos cheiros. E os cheiros são desafiadores para pessoas grávidas. Os enjoos. Mas é uma bênção que está crescendo ali. Mas não deixa de ter enjoo. E a nossa vida é assim. E a nossa igreja é uma bênção. E a gente está aqui. Mas não está como a gente gostaria que tivesse, não é verdade? Essa máscara fica embaçando o meu óculos, jogando ar quente no meu olho e gruda na barba. E você deve ter as suas inquietações com as máscaras também. E a gente quer se abraçar, mas não pode. Você não sabe se pode cumprimentar alguém ou só dar um toquinho. Mas é o que a gente tem hoje. E é bom. Não é ótimo, mas é bom. E a nossa vida é assim. Não só em época de pandemia, mas ela é assim. Há complexidade nessa vida. A gente queria ter mais crianças, mais idosos, mais corajosos. Aqui também, desde quando a gente voltou. Mas é o que nós temos. E glória a Deus por isso. E antes de ler a palavra de Deus, eu quero orar novamente, porque eu sei que a complexidade te inquieta. Eu sei que tem alguma coisa coçando no cantinho da sua mente, querendo tirar sua atenção da palavra de Deus. Então vamos orar para Deus nos ajudar com isso. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Cristo, nós nos dobramos diante de Ti, com toda a complexidade que há no mundo, com as inquietações do nosso coração, e com as tristezas e alegrias que tendem a nos bagunçar a cabeça ou os sentimentos. Pedimos a Ti, pela Tua graça, pela ação do Teu Espírito, que nós sejamos cativados agora pela Tua palavra, que nós sejamos atraídos pelo Senhor e nos dobremos diante de Ti, em admiração, em amor e obediência a Ti. Senhor, conquiste-nos essa manhã, ajude-nos a ver o Senhor e o Teu ensino ganhando forma nas nossas vidas e na nossa igreja. Edifica o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler Mateus 13, nós vamos ler um trecho que vai do versículo 24 até o 30, e aí depois nós vamos dar um pulinho e vamos ler a explicação da parábola que Jesus contou, do versículo 36 até o 43. Então, acompanhe com fé, acompanhe com anseio de conhecer mais a Deus, a leitura da palavra de Deus. Jesus lhes propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E, quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não. Porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro. Agora lá no versículo 36, a explicação de Jesus. Então
despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu resumi essa mensagem hoje nessa frase: Jesus nos ensina a viver como súditos do reino de Deus, enquanto, durante toda a nossa vida, nos relacionamos com sabedoria, a sabedoria que Ele dá, com aqueles que são falsos cristãos. Ou seja, para ficar bem claro, aqueles que parecem, mas não são povo de Deus. E uma introdução necessária é que essa parábola não é solta, ela segue em inúmeras narrativas, inúmeras situações que Jesus está passando, seus discípulos. Então essa parábola é parte daquilo que nós chamamos de parábolas do reino, que serviam para esclarecer para algumas pessoas, mas serviam para confundir outras pessoas também. E Jesus tinha essa intenção dupla. Essa é a segunda parábola de 8. Vem antes a parábola do semeador que saiu a semear sementes e tem o solo, enfim. Essa parábola só consta em Mateus. E também, isso é interessante quando eu estava estudando, é a parábola mais explicada de Jesus. Ele literalmente já a explicou. Essas parábolas vêm após confrontos, que você pode ler no capítulo 12 e 13, entre Jesus e os inimigos dele, os fariseus, escribas, saduceus, aqueles que falavam: nós somos povo de Deus, você é muito estranho, provavelmente você não é, e isso que você diz a gente não gosta. E tem uma série de embates, e Jesus vai introduzir o conceito, ensinando, esclarecendo e ampliando o conceito de reino de Deus. A gente ouve muito sobre o reino de Deus, então eu não vou entrar nisso, a pregação não é sobre o reino de Deus, a exposição do texto precisa ser dita, mas você fica à vontade para ler Mateus 13, tirar as dúvidas, se a gente puder conversar, você quiser, estaremos abertos. Mas o reino de Deus, basicamente, nesse contexto Jesus vem inaugurar uma nova revelação, uma continuidade da revelação daquilo que Deus revelou aos profetas no Antigo Testamento, a aliança, o compromisso que Ele fez com Davi, e Jesus inaugura isso no Novo Testamento, reinterpretando, explicando, frustrando quem esperava uma coisa diferente, e alegrando aqueles que não esperavam nada porque estavam à margem da sociedade. Então, o Evangelho de Cristo introduz esse novo momento do reino de Deus. E é importante nós entendermos esse contexto, e eu quero destacar 2 textos. Em Mateus 12, do 33 até o 37, Jesus diz uma coisa interessante: porque pelo fruto se conhece a árvore. Em Mateus 12, do 38 ao 42, tem o sinal de Jonas, A gente estudou no nosso GP
terminamos essa semana falando sobre Jonas. E o que nós concluímos? Muitas coisas, mas uma das mais marcantes é: os ninivitas, que não eram povo de Deus, creram na pregação de Jonas, se arrependeram e foram perdoados, mas o povo de Deus não cria, coração duro, e eles se lascaram depois por isso, eles foram eliminados. Então, Jesus está introduzindo para nós essas complexidades. Parece, mas não é. Em outros casos, é. Mas por um momento ou outro, não parece. Diante disso tudo, tem muita riqueza aqui. Eu não tenho toda a capacidade ainda, eu estou no processo. Como o pastor Domingos disse, eu sou um seminarista, então eu estou estudando e buscando construir isso. Mas ele profetizou, né, pastor Mário? Eu creio, eu acredito, vamos batalhar para isso. Mas brincadeiras à parte, eu quero dividir 3 pontos principais para vocês acompanharem comigo. Primeiro, o semeador. Quem é o semeador? Você leu a explicação, é o próprio Filho do Homem, como Jesus se intitulava algumas vezes. E observe, primeiro, quando ele conta essa parábola, ele não está eliminando a complexidade que há, ele só está explicando para os discípulos como eles devem viver diante dela. Então, a complexidade vai permanecer. E a palavra de Jesus para nós é: eu te ajudo, lide com isso. Eu estou do seu lado, vamos em frente. Ele quer preparar os seus discípulos, mas nós temos que destacar algumas verdades. Perceba que quando os discípulos ficam perplexos, já passou um tempo razoável de quando foi semeado. Não dá para voltar atrás. Já foi semeado. Mas isso não pega Jesus, né, o dono do campo, de surpresa. É engraçado, né? Às vezes nós achamos que o próprio Cristo, o dono da igreja, se surpreende como nós, mas não. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, ele sabe que há um inimigo, e ele sabe que há joio no meio do trigo, ele sabe que há falsos cristãos. Não somente isso, a semente é o próprio evangelho que te salvou se você é cristão, ou você está rejeitando se você não é cristão. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há como a palavra pregada verdadeiramente, aceita com arrependimento e fé, não gerar o fruto do trigo, e a gente vai entender melhor. Observe também que a culpa não é jogada nos trabalhadores. Parece que vocês não podem dormir, por que vocês não vigiaram a noite inteira? Alguns dão essa interpretação, mas pela narrativa do texto não me parece justo, porque todos nós precisamos dormir em algum momento. Por mais que exista a fidelidade desses trabalhadores, por mais que exista fidelidade na pregação do evangelho, não garante que vai ser 100%, né? 100% de aproveitamento, ou as pessoas vão crescer 100% o tempo todo, o máximo que elas podem. Nós não somos assim. E Jesus já deixou bem claro isso. Então, se você, meu irmão, quero te dar um encorajamento. Se você tem pregado o evangelho para sua família, para algum colega, tem olhado para a sua vida e falado: nossa, eu oscilo demais. Saiba que o problema não é a mensagem do evangelho, a gente não precisa adaptar ela para atrair gente. Nós precisamos nos submeter a ela e viver como gente transformado, experimentar essa transformação. E aonde está o consolo nisso? Parece que você está me cobrando, Mário. O consolo está: se a mensagem vem de Deus e não for mudada, ela tem todo o poder de Deus para gerar a transformação que Ele quer. Então, se console com isso, se alegre nisso.
Quem tem a Cristo, tem tudo o que Cristo promete. E observe que o dono do campo é o semeador, a qualidade da semente é indiscutível, mas ele sabe que o inimigo vem. Então, de alguma forma, na soberania de Deus, ele decidiu não eliminar todo o joio que há no mundo. Isso é meio estranho para nós, que gostamos de tudo bem preto no branco, bem separadinho. Você está dentro ou está fora? Você falou, não vai fazer? Às vezes a gente muda, as limitações mudam e a gente fica complexo. Parecia tudo certo, assim como aquela corredora. Mas o próprio Deus soberanamente administra, deixa que o joio exista, deixa que ele cause problema, deixa que ele drene a energia da terra. E é engraçado algumas vezes quando nós estamos no meio da igreja e parece que tem algumas pessoas que só querem drenar e outras que precisam se doar mais e se sacrificar, e é uma realidade que existe. Não justifica a preguiça ou a falta de amor em não servir, não, mas nos ajuda a entender, e entendendo a gente aceita melhor, a gente consegue lidar melhor. Sempre haverão falsos cristãos que vão enganar a família, uma meia dúzia, haverão falsos pastores, haverão falsos apóstolos, gente que engana pouco ou engana muito, mas Jesus não está sendo enganado aqui. O semeador governa todas as coisas, ele é o dono do campo. E aí você pergunta, mas o que é esse trigo e joio? Será que é assim mesmo? Aqui você tem o trigo e o joio, maduros. Antes disso, não dá para perceber tão bem a diferença. E a raiz do trigo e do joio, elas se misturam, elas não ficam separadinhas. Então, se você arrancar o trigo, a preocupação de Jesus é exatamente essa. Se você arrancar o trigo, você vai ter um problema com o dono do campo. Então, muito cuidado com o que você faz com o trigo. Mas, ao mesmo tempo, o joio incomoda os trabalhadores, que trabalharam muito para que aquele campo fosse daquele jeito. E percebe que o trigo é gordinho, né? Porque tem semente dentro. O joio não. O joio é mato, é palha, serve para ser queimado, que ainda é alguma utilidade, mas infinitamente insignificante comparada ao trigo. Mas nós temos também a figura do inimigo. Ora, quem é o inimigo? A velha serpente, o inimigo de Deus desde o princípio, que se manifestou no Éden, o diabo. E ele está causando mal, todo tipo de mal, mas existe algum mal que é específico. O mal de atrapalhar a obra do Filho de Deus, e ele vai se empenhar nisso. O diabo é coerente com aquilo que ele crê, e ele trabalha direito. O problema é que a obra dele é extremamente destrutiva para nós. O inimigo de Deus é inimigo dos filhos de Deus, e isso gera um problema para mim e para você. Ele é bom no que ele faz, e ele está lutando contra você. Aqui, nós percebemos que o diabo não só trabalha, mas ele trabalha de maneira escusa, se esgueirando pelos cantos. Ele não tem poder para enfrentar o dono do campo, mas ele trabalha pelas beiradas, na fofoquinha, na criticazinha disfarçada, na sutileza da maldade polida, que você e eu sabemos muito bem que nós usamos e nos relacionamos usando elas muitas vezes, para vergonha nossa, mas para a alegria do diabo. Mas perceba também que ele trabalha desde o Éden. Ele não começou agora, ele não começou ontem.
Ele começou no Éden com os nossos primeiros pais, com Adão e Eva. Eles caíram, nós caímos junto e nós vivemos as consequências disso. Mas lá em Gênesis 3, existe uma palavra de Deus que é direcionada à serpente. Gênesis 3,15. Perceba, essa palavra é dita à serpente. É um decreto de Deus contra o inimigo dele. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nós somos todos descendentes da mulher. Mas, perceba o que eu quero destacar aqui. Deus criou a inimizade. Deus estabeleceu a inimizade. Não dá para eu e você tentarmos fazer paz. É uma inimizade de essência, de identidade. Não vai dar certo. Tentar fazer dar certo só vai causar sofrimento. Mas percebe que a cobra, a serpente, tem uma descendência também. E você não vê muito filhote de cobra atrapalhando a sua vida aí, né? O que ele quer dizer com isso? O problema no trânsito não é porque tem um filhote de cobra dirigindo o carro. O problema no trabalho não é porque tem filhote de cobra, né, difamando você e atrapalhando a sua vida de inúmeras formas. A descendência de Satanás não são animais, é uma descendência espiritual. Os filhotes de cobra são como eu e você, quando a gente se vê. Não é física a diferença. E logo na próxima geração, a primeira geração só rejeitou a Deus. Parece pequeno, né? Só desobedeceu a Deus, só rejeitou se dobrar a Ele, e foram expulsos do jardim. E perceba que a ausência do jardim não é o ponto, mas a indisposição de obedecer a Deus é o grande ponto aqui. E bastou rejeitar a Deus em uma geração, para que na próxima acontecesse aquilo que vocês sabem, mas nós vamos ler, que é o que diz em Gênesis 4, 4 e 5. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Simples, claro. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Fechar a cara é uma característica, né? E é engraçado que eu não sei se vocês estão fechando a cara para mim ou não, se vocês estão entendendo ou não. A gente tem que tentar entender pelos olhares, né? Se vocês estão entendendo comigo ou não. Mas eu pelo menos sei se vocês estão acordados ou não. Caim fechou a cara. Ele se irritou. Não contra Abel propriamente, mas contra Deus. Eu quero ser aceito por Deus do meu jeito, o Senhor tem que me aceitar. Mas olha que interessante, ele não só se irritou, ele se irritou e maquinou o mal. Ele chama o irmão para ir ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. E aí eu te pergunto, onde está a descendência da serpente? Aonde está a descendência da serpente? Está no joio, está nos inimigos do povo de Deus, que nem sempre vão matar você, mas vão fazer de tudo para que você se afaste dele. Nem sempre vão exercer força sobre você, mas vão exercer influência. Então a descendência da serpente pode ser vista em toda a Bíblia. Aqueles que odeiam a Deus. Nós temos Esaú e Jacó, só para dar um exemplo. Ismael e Isaac, não existe neutralidade aqui. Ou você é filhote de cobra, ou você é filho de Deus. Mas, e aí, Mário? Beleza. Qual que é a solução? O que Jesus diz na parábola? Ora, a solução, ela tem duas realidades. Uma é definitiva, que é o que ele aponta, e outra é temporária.
que é aquilo que tem efeito em nós hoje. A solução definitiva: esperança. Um dia o dono do campo vai acabar com os filhotes de cobra, vai acabar com o joio. E a gente tem esse anseio de justiça, né? Eu sei que você tem também. A vontade que fosse para ontem, que Deus descesse o machado e destruísse aqueles que são inimigos dele, principalmente aqueles que são inimigos dele, mas dizem que estão no time dele. Mas o dono do campo não é assim. O próprio Cristo não tem pressa em fazer isso, e ele sabe muito mais do que eu e você. Então existe uma esperança, e ela envolve o fim dessa era. Enquanto a gente está nesse plano, nesse período, e eu não estou falando de plano colorido do estado de São Paulo, que deixa a gente ansioso se vai mudar ou não, eu estou falando nessa era, nesse período de vida, entre a primeira vinda e a segunda de Cristo. Haverá tolerância paciente de Deus contra muitos dos seus inimigos, contra muitos dos falsos cristãos. Haverá. O próprio Jesus disse: não arranque. Ele promoverá a aplicação da justiça plena, mas não hoje, não quando eu e você queremos. Então as ovelhas se verão livres dos filhotes de cobra, e isso é uma esperança futura. A gente olha e se alegra porque crê que vai acontecer, mas existe uma aplicação para nós agora, que é uma solução temporária, que é o quê? Ora, que se o próprio dono da igreja sabe, o próprio dono da igreja entende isso bem e decide exercer paciência, eu não vou me destruir e sofrer o tempo todo lidando com isso. E essa semana, numa conversa com o pastor Domingos, né, eu estava com essa crise. Tem gente que diz que ama a igreja, mas que age como se a odiasse. E a gente não sabe quem são essas pessoas, sempre, antes. O tempo precisa passar, o fruto precisa aparecer. E a gente que a gente dedica a vida aqui, ora, ensina, prega, e a pessoa joga fora a igreja, o povo de Deus, como se fosse a coisa mais insignificante. E eu estava nessa crise. E olha que interessante, se eu dissesse para você, quando Paulo estava matando um monte de gente, apoiando lá a perseguição dos cristãos, é trigo ou joio? Você provavelmente diria: é joio, vamos pôr para queimar. Está matando a igreja de Deus? E aí Deus diz: não, espera aí, é trigo, e é trigo do bom, vai produzir muito fruto na minha mão. E a gente se surpreende com isso, e tantos outros, e talvez essa é a sua história, anos de rejeição a Cristo, desprezo de muitos crentes que se achavam melhor que você, ou achavam que era o momento de te queimar, e aí a graça de Deus te alcança, e hoje você é trigo junto, e nós cantamos que pertencemos a Jesus junto. Então a solução temporária é paciência. Ninguém gosta de ouvir essa palavra, né? Porque quando a gente ouve é quando a gente precisa, e aí a gente não gosta. Paciência. Devemos ser misericordiosos com os pecados dos irmãos, porque nós não sabemos plenamente quem eles são. Não podemos ser apressados em sair arrancando tudo que a gente acha que é joio, porque às vezes a gente quer fazer isso. Você não crê como eu, não se veste como eu, não usa o calendário como eu, e não come como eu, você é um herege, só pode. Você não serve no mesmo ministério que eu, você não presta. Não é assim que o nosso Senhor viveu e nos ensinou. Nós precisamos entender que o Senhor do campo nos proibiu de sairmos arrancando tudo com pressa. E aí você me pergunta: e a disciplina bíblica? E eu vou falar daqui a pouco sobre ela, mas não justifica a nossa falta de amor e ânsia de arrebentar com quem a gente acha que é joio. É melhor correr o risco, sendo paciente e amoroso, do que
sermos rápidos e machucarmos gente pelo qual Cristo morreu, pelo qual Cristo disse que vão chegar lá no último dia, por causa dele e da obra dele. A gente precisa tomar cuidado. E Lucas 17, 1 e 2 já é alerta suficiente. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Esse ai aqui está dando uma intensidade. Não sei se a sua mãe falava ai de você, mas pense em Jesus. Ele tem poder para fazer esse ai se cumprir. E ele continua: seria melhor que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Ora, e aí? E aí a gente lida com o Cristo que tem a espada na mão e fogo preparado. Fogo para aqueles que são seus inimigos, que desprezam, que rejeitam e que matam o seu povo. Mas ao mesmo tempo tem campos verdes para aqueles que fazem paz e que se tornam súditos do reino. E essa é uma oferta para você aqui hoje. Você é súdito do reino? Ou você é inimigo de Cristo e do povo dele? Você é filhote de cobra? Ou você é filho de Deus, ovelha? E a gente pode tirar alguns ensinos disso. Alguns, tem mais, mas eu quero destacar alguns para você filtrar seu coração. Primeira coisa, o amor de Cristo. Meus irmãos, se a gente tivesse ideia do amor de Cristo por nós, talvez a gente tivesse um ataque cardíaco, por não conseguir entender o tamanho disso. E é esse o nosso desafio de complexidade nesse tempo. Esse pequeno amor que sua esposa e seu marido mostram por você, é uma fagulha do amor de Cristo. É um pouquinho. E se você já fica feliz assim, imagine ser plenamente amado por esse que te dá isso. O Senhor Jesus preserva o seu trigo com todo cuidado, até o fim. Inclusive os imaturos, porque tem trigo imaturo também. E isso aumenta a complexidade da vida. É trigo, é joio. Já deveria estar crescendo. Mas eu estou vendo algum fruto ali. O que a gente faz? A gente exerce um pouco mais de paciência e amor. Como? Do jeito que Cristo manda. A gente não deixa o pecado correr à vontade. Mas o amor de Cristo precisa nos permear. Eu não sei se você já foi desses, e eu já fui. Não para minha alegria, mas para minha vergonha. Que tinham pressa em querer passar fogo nos hereges, naqueles que rejeitam Cristo. E tem gente aqui que me conhece há um tempo bom, e tem gente que me conhece há menos tempo. E eu estou lutando contra isso. Mas o amor de Cristo deve permear as nossas vidas. E o que mais que a gente destaca daqui? O zelo dos servos de Deus. Ora, o pessoal está trabalhando sério, o pessoal está dedicado. Senhor, a gente está trabalhando e surge joio no meio, o que a gente faz? Eu não sei lidar com isso, eu quero arrancar. É comum nós ouvirmos o não julgueis, né? Ninguém diz o endereço, ninguém diz o resto do versículo, nem o contexto, mas pegou só o não julgueis. Às vezes a gente quer arrancar o joio, mas qual é o meio que Deus deu para a gente lidar com os falsos cristãos? Ignorar completamente e deixar eles à vontade? Não, de jeito nenhum. Aqui é onde entra toda a revelação bíblica. Existe algo chamado disciplina bíblica, e a gente fala com certa frequência aqui, cita e aplica na nossa comunidade, na nossa igreja. Mas qual que é o alvo da disciplina? Para isso você pode ler Mateus capítulo 18, 1 Coríntios 5, mas eu quero destacar 2 Tessalonicenses, versículo 14 e 15. Paulo escreve, inspirado por Deus, assim: caso alguém não obedeça a nossa palavra, dada por essa carta,
vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. O objetivo da disciplina é causar vergonha. Por que causar vergonha? A gente tem prazer em envergonhar os outros? Não, mas porque quem é povo de Deus e está se agarrando ao pecado e é confrontado, fica com vergonha. Isso é uma das características do arrependimento. Mas a pessoa não vive com vergonha para sempre, o resto da vida em todas as áreas. Senão ele é um sem vergonha. E isso mostra que ele não é trigo, não é povo de Deus. Mas o irmão de verdade, que ama a Deus e que leva Cristo a sério, ele vai pecar. E sabe quem é esse irmão de verdade? Eu e você. E a gente precisa um dos outros para isso. A disciplina bíblica, ela serve para... E os vários níveis de disciplina, porque um puxão de orelha do pastor é de alguma forma uma disciplina. Uma conversa do seu pai ou do seu líder de GP sobre compromisso, ou líder de ministério, é uma forma de disciplina verbal. Ei, esse caminho que você está indo está fora. Às vezes os níveis mais profundos são necessários, mas ela visa a santificação e amadurecimento. Trigo tem que crescer, trigo produz fruto. Logo, a igreja é um ambiente onde eu e você, trigo e triga, vamos crescer, e onde nós vamos ser empurrados, cuidados e cobrados para produzirmos fruto. Não se incomode com isso, se incomode com a falta de fruto, não se incomode com nós esperarmos que você e eu produzamos fruto. Mas nós também temos que admirar a paciência de Deus, que é muito maior do que a minha e a sua, né? Convenhamos. O Cristo, que é dono da igreja, ele nos ajuda a lidar com a nossa tolice, de trigo imaturo, e com a tolice dos outros também. Inclusive, com o joio, com quem são falsos cristãos, falsos irmãos. Olha a paciência de Cristo. Olha a promessa que ele faz, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Se você é cristão, meu irmão, minha irmã, não importa a sua idade, não interessa o seu contexto social ou financeiro, ele vai cuidar de você e não vai te jogar fora. Não importa se isso já aconteceu no passado ou na sua história de vida. E isso linka com uma próxima doutrina bíblica que nós nos apoiamos. E eu espero que você se apoie. A preservação dos santos. O cuidado de Deus com todos aqueles que são filhos dele até o fim. Ou como algumas pessoas gostam de dizer, a salvação não se perde. O que é isso? O próprio Deus vai continuar cuidando de você com água, adubo, com sol, para que você produza fruto até a volta dele, seja mais parecido com Jesus. Esse é o compromisso dele. E é o que diz em João 6,40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho, de ver, olhar para o Filho, e nele crer, tenha vida eterna. E vida eterna é eterna, porque não acaba. O óbvio deve ser dito às vezes. E eu ressuscitarei no último dia. É Jesus falando. E o que a gente faz diante de tanta beleza, de tanta verdade? A gente conclui com coisas práticas para mim e para você. E se você está aqui e você não é cristão, não quer parecer cristão, não gosta de cristão, ou se você está vendo isso em algum dia, em algum momento, eu quero que você tema não ser trigo, tema rejeitar a Deus indefinidamente, como se ele fosse insignificante, porque ele vai vir atrás de você. Existe um dia que ele virá atrás de você, e ele vai te jogar no fogo, e a responsabilidade dessa rejeição é sua.
Mas ao mesmo tempo, existe a oportunidade hoje. Se torne súdito desse rei. Ele falou, eu estou em paz ainda, quando eu voltar não haverá paz. Mas enquanto vocês estão aqui hoje, se tornem meus súditos. Eu cuido de vocês, haverá paz, debaixo do meu reino. Eu vou cuidar de cada coisa que vai acontecer na sua vida. Você pode contar comigo. Mas o reino é meu, o rei sou eu. O negócio é comigo. Agora você, que talvez está indeciso, talvez é um cristão que fala, e aí Mário, será que eu sou trigo? Será que eu sou joio? Eu estou em dúvida. E aí, é a coisa mais plausível que você pode fazer, é no mínimo pensar isso. Não tenha muito certo que você é cristão porque você fez uma oração no passado. A oração que você fez não te salva. Em quem você coloca a sua fé, se for em Cristo, isso salva. E aí aquela oração tem sentido. Mas tudo que você fez entre aquela oração e a sua vida hoje. E se você está com pecado aí não confessado, não tratado, picuinha no casamento, fofoca, problema na sua vida, desfalque de dinheiro na empresa, eu não sei, isso é pecado. Você sabe, eu sei, você sabe que tem que se arrepender se você é filho de Deus. Procure ajuda. Primeiro, a ajuda de Cristo, que é quem te perdoa. Segundo, procure a ajuda dessa igreja. Nós temos a equipe pastoral, você tem no boletim o nome de um monte de gente da liderança. Procure alguém, confesse seu pecado, peça ajuda, não viva no pecado. Nós estamos aqui para te ajudar. E se você está lutando, está em dúvida, mas creu, olhou para Jesus, confiou nele, e de fato busca vida nele, se sua vida tem indícios de que você ama Cristo, você quer viver com Ele, você está lutando, você falha, mas você quer, descanse, meu irmão. Se você se arrependeu e creu que Cristo veio como Salvador, morreu e ressuscitou, há esperança para você. Não esperança sozinha, mas há esperança para você, assim como há esperança para mim e para qualquer um aqui. E nós andamos juntos para que essa esperança não acabe. Mas ao mesmo tempo não desanime diante das lutas. Ora, a perplexidade, a luta não vai acabar. Você desanima diante das lutas de um mundo cheio de joio? Permaneça. E se você está nesse período desanimado, procure ajuda. Chore, mas chore com alguém. Lamente, mas lamente com alguém. A gente está aqui como igreja para te ajudar. A gente quer ver você crescendo e não trigo imaturo para o resto da vida, mas produzindo fruto, honrando a Deus. Mas você lida com a sua imaturidade. Não é só o pecado dos outros que nos faz sofrer, não é? Você lida com a sua própria imaturidade. Decida crescer. Decida organizar a sua vida familiar, de modo que a palavra seja o que marca. Não o futebol, não o trabalho, não o lazer e não o sono. Mas o princípio da palavra de Deus que ordena todas essas coisas, que são boas e necessárias. Tenha esperança, não desanime. Nós vemos muitos irmãos lutando nesse período. Luta de todo tipo. Não desanime. Jesus é a sua esperança. Mas enquanto Ele é a sua esperança, tenha paciência com os outros também. Você não sabe se é trigo imaturo ou joio. Não pede paciência para você e sai dando bico na canela de todo mundo, não. Do GP, da igreja, dos ministérios. Segura. Esclarece. Tem meios de fazer isso. Não atira primeiro e pergunta depois. Não é assim que o povo de Deus vive no reino de Deus, que já começou. Não é assim que nós queremos ser. Tenha paciência com seus irmãos. Trate o pecado, mas tenha paciência. E sabe com quem que tem que começar isso? Em casa. Com a sua esposa, com o seu filho que não é tão crente quanto você quer. Ou é mais crente do que você quer. Isso é um problema, dependendo do lar.
Comece em casa exercitando essa paciência e esse amor. Nem sempre os frutos vão ser vistos rápidos. E você, em algum momento da sua vida, foi considerado joio também. Naquele pecado, naquele bico no futebol, naquele grito na reunião. Pense nisso. E em algum momento olharam para você e falaram: o quê? Ele? Ela? De Jesus? Isso nos motiva a ter paciência e andar mais um pouquinho, né? E para finalizar, que eu creio que é o ponto mais importante, e se você esquecer tudo, eu não espero que você esqueça, mas se você esquecer tudo, leve para casa isso, um dia, não hoje, talvez não amanhã, talvez depois do câncer, da luta no casamento, de anos de serviço, talvez depois de muito sofrimento, perplexidade, lamento, um dia você vai resplandecer com o brilho que vem do Filho de Deus. Você vai brilhar como o sol. Pense em você amanhã, quando Cristo voltar. Se fortaleça nisso. O você de amanhã vale abrir mão do pecado de hoje. Não desanime, não desista. Continue lutando para amar a Deus. Essa é a nossa esperança. Lamente, chore. Se necessário for, reclame. Mas faz tudo isso diante de Deus e trate o que precisa. Mas não desanime. A esperança para mim e você, a esperança para as nossas famílias, a esperança para nós, a esperança para nós amanhã, segunda-feira, não estou falando só no futuro. Se energiza, se alimenta, creia nisso. Vou chamar o pessoal da música. E ao crer nisso, viva bem, viva a vida que Deus te dá e te oferece, viva com alegria, amém? Eu creio que nós somos privilegiados, porque nós podemos ouvir a palavra de Deus e nós podemos orar. Então eu quero te convidar a orar agora. E avalie, você é trigo ou joio? Se você é trigo, se agarre àquele que te dá vida. Mas se você é joio, se arrependa, não perca mais um dia longe de Cristo. Não desperdice a vida que Ele te dá. Baixe suas cabeças, vamos orar. Pense em você e não em alguém que não está aqui. Pense em você, Deus quer falar com você. Senhor, em nome de Cristo nós nos dobramos, nós nos envergonhamos da nossa impaciência, nós nos envergonhamos da nossa imprudência e da falta de amor para com Teu povo. Nos perdoe, ó Deus. Nós nos envergonhamos dos nossos pecados, ó Deus, que minam o nosso crescimento e que limitam a atuação do Senhor através de nós, o brilho do Senhor em nós e através de nós. Nos perdoe, nos restaure, nos ajude. Mas nós nos alegramos, Senhor, e te louvamos pela Tua graça que nos sustenta e que permanece a mesma. Hoje vai permanecer para sempre. Não há lágrima, não há doença, não há crise que vá engolir a vida que o Senhor nos prometeu. Nos ajude a ver isso. Aquece o nosso coração. Nos dê arrependimento verdadeiro. Nos dê amor pelo Teu povo. E nos dê paciência para com aqueles que são diferentes de nós na Tua igreja. Para que nós sejamos mais como o Senhor e menos como nós gostamos de ser, a parte do Senhor. Obrigado pela vida dessa igreja. Nós amamos essa igreja, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor derrame do Teu Espírito e encha cada um dessa igreja e continue nos guiando, continue sobre nós. Abençoe a liderança, abençoe a vida dessa igreja para que sejamos fiéis e que cada um de nós se alegre em Ti e saiamos com o coração leve por confiar em Ti. Essa é a nossa oração, esse é o louvor do Teu povo e nós Te amamos, ó Deus. Obrigado por colocar esse amor no nosso coração.
em nome de Cristo.